Você sabe se seu filho tomou as vacinas contra a meningite? As pesquisas apontam que cerca de 51% dos pais não sabem responder essa pergunta. E aí, você sabe? Por que eu estou perguntando exatamente das vacinas contra a meningite? Bom, a meningite é uma doença grave, é uma doença séria, por isso que eu estou perguntando sobre elas. A meningite é uma doença que pode ser causada por vírus ou por bactéria. E quando é causada por bactéria, ela costuma ter uma evolução que pode deixar sequelas ou também levar ao óbito. Sim, a taxa de letalidade por meningite chega a 20%. Em relação às sequelas, que também é um desconhecimento dos pais, temos outras pesquisas que mostram que cerca de metade dos pais, 49% mais ou menos, não sabe que meningite pode deixar sequelas. Por isso esse vídeo, precisamos informar mais sobre esse assunto. A meningite pode trazer sequelas como retardo mental, perda da audição, entre outras. Várias outras sequelas que podem sim interferir na qualidade de vida do seu filho. Por isso é muito importante prevenir. É sempre melhor do que remediar. E aí, em relação à prevenção, temos que falar sobre vacinas. E as vacinas contra a meningite são algumas. Vamos comentar então sobre aquelas que vão contra uma das principais bactérias causadoras de meningite. São as vacinas contra o meningococo. Temos a vacina contra o meningococo C. Como assim, meningococo C? Bom, pessoal, o meningococo, que é uma das bactérias causadoras de meningite, ela tem alguns sorogrupos, essa bactéria, mais especificamente 12 sorogrupos. Vamos falar sobre os principais, ACWY e sorogrupo B. Por que eu estou falando deles? Porque eles são os mais prevalentes. O meningococo C, inclusive, é o mais prevalente no Brasil e no mundo. E aí, por isso, que a vacinação contra o meningococo C fez com que houvesse uma queda na prevalência dessa doença, da doença meningocócica. Isso foi muito bom, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre essa vacina. É uma vacina que ela foi licenciada no mundo a partir do final dos anos 90. O Reino Unido, saindo na frente aí, como sempre, então o Reino Unido foi o primeiro a começar as campanhas de vacinação contra o meningococo C. Isso lá em 1999. Outros países da Europa seguiram o Reino Unido, como também Canadá e Estados Unidos. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde passou a oferecer gratuitamente essa vacina nos postos de vacinação através do Programa Nacional de Imunização desde 2010. Beleza, ótimo. E aí o que é que vimos na prática, né? Nós estamos vendo que os estudos mostram que o número de casos de doença meningocócica, de meningite pelo meningococo C, eles estão em queda. E isso é muito importante. E isso mostra que a gente precisa continuar vacinando para que esses números continuem a cair. Essa vacina, pessoal, é uma vacina que é dada na perninha da criança, no músculo vastolateral da coxa. E por isso ela é chamada de aplicação intramuscular, porque é feita na perninha. Os pais têm muito medo dos efeitos colaterais, dos eventos adversos. Por isso que é importante a gente esclarecer através de vídeos como esse. Os efeitos adversos, os eventos adversos com essa vacina são mínimos. Cerca de 5% da população pediátrica que faz uso dessa vacina apresenta dor, vermelhidão no local e cerca de 2% apenas apresenta febre. Então veja que é uma doença segura e que traz grande benefício. Essa vacina ela é muito importante quando aplicada no primeiro ano de vida. Segundo o Programa Nacional de Imunização, ela deve ser aplicada aos 3 meses a primeira dose, aos 5 meses a segunda dose e ela precisa também de 2 reforços. Se você falou que ela é muito importante quando aplicada no primeiro ano de vida e depois disso não precisa mais, precisa sim, pessoal. Então, se por acaso no primeiro ano de vida não foi possível fazer essa vacina, não tem problema. Procure um posto de vacinação, porque sua criança vai receber essa dose assim que possível.
Em relação às doses de reforço, também é importante enfatizar que você deve fazer. Não é fazer apenas aquelas 2 doses aos 3 e aos 5 meses e está tudo certo, a criança está protegida. Não é bem assim. Os estudos mostram que a taxa de anticorpos, a proteção que vem com a vacina, vai diminuindo com o passar do tempo. E é por isso que é preconizado pelo Ministério da Saúde 2 reforços. Um aos 12 meses, com 1 aninho, e o outro lá na adolescência. Desde 2020, inclusive, esse reforço da adolescência, que deve ser feito dos 11 aos 12 anos, é feito com uma vacina mais completa, a vacina ACWY. Até então, eu estava falando da meningocócica contra o sorogrupo tipo C, então a meningo C, é assim que nós chamamos. Agora eu estou falando de uma mais completa, que é ACWY. Exatamente. Essa vacina foi desenvolvida posteriormente a essa outra, que é o meningococo C puro. E é interessante fazer essa mais completa, essa ACWY. Sim, se você tiver essa oportunidade de fazer essa vacina, ela é sim interessante. Eu digo se você tiver essa oportunidade porque é uma vacina que não é dada gratuitamente, ela é feita nas clínicas de vacinação. Esse sorogrupo W, que eu comentei agora, ele inclusive nos últimos 2 anos vem aumentando a taxa de meningite por esse sorogrupo nos estados do sul do país, principalmente em Santa Catarina. Então, se você tiver essa oportunidade, faça o esquema com a meningo ACWY. E qual é o esquema com essa vacina? A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunização recomenda que a vacinação contra o meningococo C seja feita com essa ACWY, com essa vacina, e deve ser feita, segundo essas organizações, aos 3 e aos 5 meses, as 2 doses iniciais e depois os reforços. Só que olha só essa diferença. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Sociedade Brasileira de Imunização, a criança deve receber 3 reforços com essas vacinas. Uma aos 12 meses, o segundo reforço com 5 a 6 anos e o terceiro reforço lá na adolescência. Olha só que coisa interessante. 3 reforços ao invés de 2 reforços. Ô Tássia, olha só, quando meu filho nasceu, eu estava sem muita condição financeira, acabei fazendo pelo SUS e ótimo que você fez. A vacina do SUS, ela é ótima, pessoal, ela é muito boa, ela é muito eficaz e ela protege contra o principal tipo de meningococo, que é o meningococo tipo C. Maravilha. Agora, eu estou com um pouquinho mais de condição e queria fazer essa que você está falando. É possível fazer a ACWY? Sim, é possível. E isso, por ser uma dúvida muito frequente, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunização, eles colocam na nota técnica deles, lá de agosto de 2019, que fala sobre essa vacinação contra o meningococo C, ele diz que sim, é possível fazer um reforço com a meningo ACWY a qualquer momento após 1 mês da vacina contra o meningococo C. Então, se você fez com meningococo C pelo SUS e quer fazer uma dose com a ACWY, você pode fazer desde que passado 1 mês da última vacinação contra o meningococo C. Ok, então dessa daí eu já aprendi tudo, Tassi. Que maravilha! Olha, e a meningococo B, tem essa também? Tem sim. Eu comecei esse vídeo falando para você que o meningococo tem cerca de 12 sorogrupos e os principais, a ACWY e o meningococo B. Inclusive, esse sorogrupo B, assim como o sorogrupo C, são os principais. O sorogrupo C é o mais prevalente, mas em algumas faixas etárias, nos menores de 5 anos principalmente, nós temos uma predominância nesses últimos tempos do sorogrupo B. Por quê? Porque, graças a Deus, estamos vacinando contra o sorogrupo C. Então, a tendência do sorogrupo C é cair. E aí, por isso que nós tivemos um aumento do sorogrupo B. Em relação à vacina contra o sorogrupo B, ela é mais recente ainda. Ela aqui no Brasil está sendo vendida, está podendo ser feita desde 2015, mas apenas nas clínicas privadas de vacinação. Não é uma vacina ainda coberta pelo SUS.
A vacina contra o meningococo B é uma vacina que vai ser aplicada também aos 3 meses e aos 5 meses, com um reforço. O reforço da meningo B também vai ser entre 12 e 15 meses, 1 ano e 1 ano e 3 meses. Essa vacina contra o meningococo B, ela costuma trazer como evento adverso, como efeito colateral, febre. E aí isso acaba deixando os pais bem preocupados. Por vezes a criança pode ter até uma febre um pouquinho mais alta. E aí, o que fazer? Bom, já temos estudos que mostram que no caso dessa vacina contra o meningococo B, é possível fazer o antitérmico de forma profilática, ou seja, antes da febre aparecer. É por isso que alguns pediatras recomendam que, baseados nesse estudo, que antes de fazer a vacina contra o meningococo B, se você for fazer nas clínicas privadas de medicação, você medique com um paracetamol, a fim de diminuir ou tentar reduzir ao máximo os eventos adversos dessa vacina, que são principalmente dor no local e febre. Que local? Essa vacina ela é feita de forma intramuscular, então no músculo, ela é intramuscular profunda, feita na coxa do bebê, então no músculo vasto lateral. E nas crianças maiorzinhas, maior de 3 anos, ela é feita também no músculo deltoide. Então, pessoal, pode sim fazer, essa é uma dúvida muito frequente, inclusive no consultório. Posso fazer, Tassiana, o paracetamol antes de fazer a vacina? No caso da vacina contra o meningococo B, sim, eu posso. Os estudos mostram que não diminui a imunogenicidade dessa vacina e diminui os eventos adversos. Isso aí é uma boa notícia. Ô Tassi, deixa eu te perguntar, já que você falou aí sobre o uso do paracetamol, está liberado para todas as vacinas, antes de todas as vacinas? Isso também é uma dúvida bem frequente. Então, os pais ficam bem preocupados em relação à febre, mesmo sabendo que tem um motivo para aquela febre, que é a febre pós-vacina, mas os pais costumam ficar bem preocupados e dizem, tá, posso fazer o paracetamol antes de aplicar a vacina? Olha, se for a vacina contra o meningococo B, você pode, mas se for as demais vacinas, não temos estudos. Na verdade, quando eu vou fazer antes das vacinas contra DTP, como a DTP, difteria, tétano, coqueluche, ou vacina contra o pneumococo, tem alguns estudos que apontam uma diminuição da imunogenicidade da vacina, ou seja, uma diminuição do efeito, falando de forma mais popular. Então, a maior parte das vacinas você não deve fazer o antitérmico, como o paracetamol, antes da aplicação da vacina, pois pode diminuir, sim, o efeito da vacina. No caso do meningococo B, não tem problema. Tem estudo que mostra que não tem problema, não vai diminuir o efeito da vacina. Nesse caso, você pode fazer. Tá, Tassi, já entendi. Antes, meu filho vai tomar as vacinas dos 2 meses, as vacinas dos 4 meses. Então, eu não devo fazer a vacina, não devo fazer o antitérmico antes da vacina. Não deve fazer antes da vacina. Mas eu posso fazer depois da vacina? Pode. Então, se depois que tomar a vacina, e tem estudo que fala que o ideal é que seja 4 horas após a aplicação da vacina, tem um estudo que fala sobre isso, mas de forma geral a resposta é sim, pode. Você vai fazer a vacina e vai observar seu filho. Então, veja se seu filho tem efeito adverso, porque boa parte das crianças não apresentam febre, não apresentam dor, ficam normal, como se nada tivesse acontecido. Pode ser que seja o caso do seu filho, então não medique de forma antecipada. Observe, mas se por acaso ele apresentar esses eventos adversos, sim, você pode fazer o uso do analgésico antitérmico como o paracetamol. Ok, maravilha. Tassi, outra dúvida muito frequente. Olha só, na época que meu filho nasceu, ainda não existia essa vacina contra o meningococo B, que você falou. É uma vacina recente, aqui no Brasil é de 2015 para cá. E aí, agora, eu posso fazer? Pode sim. E aí, a depender da idade do seu filho, é que vamos dizer quantas doses essa criança vai receber. Pessoal, é isso aí. Eu sei que vacina é um ponto sempre muito interessante e que deixa sempre muitas dúvidas também. Então, estamos aqui no Pediatria Sem Neura para tentar tirar essas dúvidas e, como o nome já diz, diminuir a neura, mas sempre trazendo muita informação e informação de qualidade.
Lembra da porcentagem que eu comecei falando no vídeo? 51% dos pais não sabem se o seu filho tem vacina contra a meningite. Então, o que é que você vai fazer? Você vai correr no cartão de vacinação e ver se ele tem essas vacinas. Se você ficou com dúvida, fala com o pediatra da sua criança. Na próxima consulta de rotina, não esquece de levar o cartão. São duas coisas que a gente não esquece em casa no dia da consulta do pediatra. O primeiro é a criança e o segundo é o cartão de vacinação. É muito importante.